Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aline, eu tenho 21 anos e eu fui aprovada em Medicina na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu resolvi gravar um vídeo contando um pouco de como foi minha preparação para eu conseguir essas aprovações. Eu gravei um vídeo aqui pro canal no início do ano passado, falando sobre minhas notas do Enem e tudo mais, e minha ideia era continuar o canal, mas eu vi que era algo que ia me tomar muito tempo e não era algo que eu queria no ano passado, quando eu tava focado nos estudos mesmo. Então acabou ficando aquele vídeo ali, mas agora a minha ideia é trazer vídeos nesse estilo, falando de como foi minha preparação, como eu estudei, como eu me organizei, falando um pouco também sobre a UFSC, que é a universidade que eu acabei escolhendo, né, pra estar cursando e que sempre teve meu coração, então eu sei um pouco mais sobre ela e também vou aprender mais sobre ela. E também sobre o campus de Araranguá, que é um campus que pouco se vê no YouTube, falando, que é da UFSC, né? E sobre o método PBL que tem lá. Então eu espero que vocês gostem, que vocês comentam o que vocês querem ver por aqui, que eu acho que vai ser bem interessante. Bom, em relação ao meu ano de preparação, quando eu gravei o vídeo ano passado, né, 2022, em fevereiro, eu tinha acabado meu ensino médio em 2021, né? Então, eu acabei meu ensino médio em 2021 e durante meu ensino médio eu tinha feito um semi-extensivo pela noite, tá? Então, eu tinha uma base já um pouco ali, daí eu postei minhas notas do Enem, né? Longe pra medicina, obviamente. Também fiz outros vestibulares, também totalmente fora. Mas eu consegui criar uma base ali na questão no semi-extensivo de noite, porque eu foquei bastante na disciplina. No conteúdo, digo, né? Então, por exemplo, eu senti que eu saí desse ano com um conteúdo assim, eu sabia o que caía, sabe? Eu poderia não saber totalmente, não saber bem, mas eu sabia tudo que caía, coisa que eu não tinha noção antes, né? Então, eu fiz esse semi-extensivo e em fevereiro ali eu postei minhas notas e tudo mais, não deu, não passei no Enem, mas foi importante esse meu semi-extensivo durante o meu ensino médio, que eu fiz ali no último ano. Bom, quando chegou em janeiro de 2022, eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Então, se eu ia fazer mais cursinho ou não. E na minha primeira ideia, assim, seria cursinho. Seria algo que eu teria que fazer, sem cursinho eu não ia conseguir. Então, eu acabei procurando um concurso de bolsas que tinha aqui, acabei vendo, enfim, procurando, que eu tava me mudando de cidade, né, então eu tava me mudando pro litoral de Santa Catarina, então eu acabei pesquisando uns cursinhos daqui e vi que tinha uma questão de bolsas, um concurso de bolsas, né, que seria uma prova. Então, quando eu vi isso, eu pensei, cara, vou fazer, né, vamos ver no que dá, talvez eu ganhe uns 25%, alguma coisa nesse sentido. E acabou que eu fiz esse concurso de bolsas pro COC, né? Pro COC de Balneário Camboriú. Quem conhece a região sabe, ele é bem famosinho aqui. E eu acabei ganhando bolsa de 100%, assim. Foi algo que eu fiquei, assim, sem acreditar. Porque sabe quando você vem totalmente, assim, cara, não vai dar, né? Mas, assim, deu certo. E eu consegui essa bolsa e eu pensei, cara, vou fazer esse cursinho, né? Então, acaba que a minha cidade, da onde eu moro, que é Porto Belo, até Balneário Camboriú, com o trânsito, dava 1 hora mais ou menos de locomoção pra se locomover, né? Porque eu vinha de transporte e tudo mais. Então, eu fiz uma semana desse cursinho, né? Começou ali em março e eu vi que, cara, era inviável. Inviável pelo deslocamento, pelo clima do cursinho. Eu não digo do cursinho em si, mas eu digo que eu não tava, sabe, me adaptando. Sentia que eu gastava muito tempo só vendo aula, né, porque era uma carga horária muito grande. E eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim, eu vou começar a estudar sozinha. E foi ali que mudou tudo e que talvez foi algo que eu recomendo pra quem vem me pedir, assim, se a pessoa tiver um pouco de disciplina, de conseguir estudar sozinha, estuda sozinha, sabe? Porque eu acho que o cursinho presencial, ele traz muito... você acaba perdendo muito tempo, deslocamento. Você acaba perdendo muito tempo lá no ambiente com distrações, com coisinhas. É claro que acaba sendo um estudo mais sozinho, estudar sozinho, né? Mas
eu acho que ele é mais vantajoso. Obviamente, depende do perfil da pessoa. Se a pessoa tiver um perfil igual eu, de conseguir estudar sozinha, de ser disciplinada, de não precisar ter alguém olhando pra você estudar, eu acho que esse é o melhor caminho. Mas enfim, foi em março ali, abril, né, final de março, por ali, eu comecei a estudar sozinha. E o que eu fazia? Eu, no começo do ano ali, acho que até metade do ano, eu acabei estudando os conteúdos, assim. Então, eles tinham um negócio online, né, a plataforma online. Então, eu vi os vídeos deles, das aulas gravadas, acelerada, né, e depois que tinha passado a aula, né, porque as aulas ao vivo, eu via acelerada, fazia os exercícios daquela aula, e fui indo assim. Isso foi até julho, um pouco antes de julho, na verdade. E eu comecei, esse meio tempo, fazer uma prova ou outra, fazer um Enem ou outro, de vez em quando, uma vez na semana e tudo mais. Só que chegou um tempo que eu vi que, assim, meus erros nas provas, que eu fazia, assim, uma vez na semana, essas provas, eu vi que meus erros, eles eram ou desatenção, ou, assim, uma coisa muito específica naquele conteúdo. Não é que eu não tinha noção do que era aquele conteúdo, sabe? E eu falei, cara, eu acho que tá na hora de eu parar de ver aula e focar no que eu não sei, sabe? Porque, assim, o que acontece? As aulas, elas são muito amplas, porque elas são pra todo mundo, aquele que não sabe nada e aquele que sabe talvez um pouco mais. Então, assim, é óbvio que eles vão falar tudo, mas não significa que você não saiba tudo, sabe? Então, eu comecei a fazer provas, comecei a desapegar, sabe, da questão de ver aulas e daquela coisa que tem muito no cursinho de você ver a aula e fazer as questões. E com o tempo, assim, eu acho que foi agosto já, antes de agosto, na verdade, acho que em julho já, eu já tava, assim, não vendo mais aulas e fazendo só provas, tá? Então, assim, como é que eu fazia essas provas? Ah, então eu só vou fazer provas e é isso. Não, porque, assim, a questão da prova é, eu fazia uma prova contando tempo, contando tudo, então, assim, sem distrações, sem celular, sem nada, como se eu tivesse no dia da prova. Depois que eu terminava essa prova, eu analisava, porque muitas pessoas fazem provas e a correção é muito superficial, e isso não vai adiantar, porque você não vai saber o porquê que você errou, porquê que você acertou, tudo isso. Então, assim, eu tinha uma questão assim, eu fazia a prova, por exemplo, de manhã cedo e de tarde, até no outro dia de manhã cedo, e às vezes mais um dia, tipo, um dia inteiro, era correção de prova. Por que correção de prova tanto tempo? Porque eu pegava uma questão e eu via, tá, eu acertei ela. Eu acertei porque eu sabia, porque eu chutei, porque, né, foi sorte. O que aconteceu que eu acertei ela? Ah, eu acertei porque fui na dedução, as outras eram muito nada a ver, mas eu também não tenho certeza daquele conteúdo. Eu ia estudar aquele conteúdo. Então, assim, se eu sentia que eu tinha lacuna, por exemplo, eu errava uma questão, eu errava por lacuna, eu ia ver videoaula, eu fazia talvez mais um resuminho, um flashcard, alguma coisa nesse sentido. Pra eu trabalhar aquele conteúdo específico que eu não sei, sabe? Ah, de termoquímica, o que de termoquímica que eu não sei? Ah, biologia, o que de biologia que eu não sei? Fisiologia? Tá, mas fisiologia qual? Então, é todas essas questões, não é, por exemplo, eu errei uma de biologia, então vou estudar tudo de biologia. Não, eu estudava exatamente aquele conteúdo específico e depois disso eu fazia algumas questões. Então, assim, eu fazia 15 questões, 10 questões sobre aquele conteúdo que eu errei. Aí eu usava o estuda.com ou até mesmo na internet, eu digitava assim, fisiologia PDF, pronto, questões. Aparecia aquele projeto medicina, várias questões bem de graça que tem lá, né, que você pode usar, e que talvez são um pouco velhas, algumas, sim, mas assim, você vai treinar da mesma forma, sabe? Então eu fazia nesse sentido. E eu ia anotando minha evolução, então assim, eu tinha, tava vendo que você tava aqui meu caderninho, eu tinha um caderno que eu anotava, questão tal, errei por quê? Errei tal matéria, tal conteúdo, quantos porcentagem, e eu ia comparando essas porcentagens, eu ia olhando. No Enem, no começo, eu anotava muito por desatenção, porque eu não só fazia só Enem, né, eu fazia vestibulares, as provas aqui das regiões que eu ia fazer, eu ia já treinando também as provas anteriores. Então, é claro que eu sempre foquei mais
na UFSC, assim, porque era o que era meu sonho. Mas, assim, isso não impedia que eu fazia prova, por exemplo, da UFPR, da UniOeste, que são provas aqui do Sul, que eu sabia que eu ia fazer e que, obviamente, cara, os conteúdos que o pessoal vai cobrar são os mesmos. Então, assim, pode mudar o jeito que a pessoa vai pedir? Pode. Mas sempre acontece de algo que uma universidade pediu, a outra ir lá pedir também. Então, com isso, você ia treinando, trabalhando e eu ia anotando, né? Então, por exemplo, do Enem que eu tava comentando, no começo era muita questão que eu anotava que eu errava por desatenção. Então, foi algo que eu ia marcando e toda vez que eu anotava eu pensava, cara, de novo desatenção, de novo desatenção. E eu ia trabalhando isso, e eu ia começando a ler com mais atenção e pensava, cara, não, então eu tenho que ser mais atenta. E isso foi ajudando a melhorar. Não saiu a nota do Enem ainda, mas, assim, em questão do Enem, esse ano foi bem surpreendente, mas fica para outro vídeo. Não sei como é que vai sair minha nota, mas talvez eu grave um vídeo também. Mas é isso, provas do Enem, eu fiz muitas. UFSC, eu fiz muitas, eu tava contando até hoje, e eu postei no meu Instagram falando, né, sobre isso, que eu tenho anotado 132 provas, então, assim, só que eu tenho anotado, sem contar aquelas que eu fazia, assim, por exemplo, São Paulo, eram provas que eu pegava mais pra ver os conteúdos, assim, ó, e eu fazia ela por partes, sabe? E essas eu não tenho anotado, mas eu fazia mais pra ver o conteúdo mesmo que cobravam. Então, é muita prova, só que, assim, não é fazer prova por fazer, não é fazer prova só por isso, não, é você corrigir depois, é você ver teus erros depois, é você estudar, é você fazer mais exercício sobre aquele assunto, é você fixar aquele assunto, sabe? E se você começa a errar muito sobre um conteúdo, você já começa a ficar atenta mais àquilo, sabe? Você já, quando cai uma questão daquela, você já sabe assim, ó, eu já errei muito dessa questão. Vamos trabalhar aqui, vamos focar. Porque... E essa questão que foi o meu período de estudos ali. Então, chegou no final, eu basicamente fazia prova de manhã e correção de tarde. Porque daí ali eu já tinha a questão do conteúdo, já não voltava mais ver conteúdo, porque já era, assim, desatenção, ou pegadinha, ou um ponto muito específico. Então, assim, eu conseguia corrigir só de tarde. Então, quase estava sendo assim, de manhã fazia prova, de tarde corrigia, e no outro dia a mesma coisa, e esse ciclo, é claro que no final estava sendo muito desgastante, é claro, sim, sem dúvidas, porque quem, eu vou fazer um vestibular, eu saio do vestibular acabado, mas assim, foi um treino, assim, é como um atleta, foi um treino muito pesado, mas assim, fez com que eu conseguisse as minhas aprovações. Então, é claro que tinha dias assim que eu acordava e eu falava, cara, não dá, hoje não dá, eu não vou fazer prova. Então, eu digitava algumas questões lá, questões fisiologia, biologia, e fazia. Questões não sei o que, questões de química, tal, 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 eu fazia. Então, assim, quando eu não fazia prova, eu fazia questões, sabe? E eu abandonei um pouco aquela coisa de cursinho, sabe? De ter tão fixo, tão... tudo como todo mundo faz, porque eu acho que, assim, passa quem faz o diferencial. É claro que tem casos de pessoas que passaram e faziam um cursinho, iam nas aulinhas e sabe? E não vejo problema nisso. E que bom, sabe? Mas, assim, no meu caso, eu vi que não dava pra mim ficar vendo aulas, porque eu não ia absorver aquilo da melhor forma, sabe? Então, sem contar que isso estava me desgastando mentalmente, assim, ó, a questão da locomoção e do ambiente, muito. E assim, eu não digo a questão do coque em específico, o coque tem um ambiente... Não, quem faz cursinho sabe que qualquer cursinho tem essa questão, essa pressão, tu vê mais gente, tu, sabe? Então, eu achei que era melhor seguir esse caminho. E a questão da redação, aí eu continuei fazendo com eles, então a professora me atendia online, excelente, maravilhosa, e então eu trabalhei isso, eu fazia a redação 1, 2 vezes na semana, umas 2 na semana, porque como eu fazia diferentes vestibulares, então, por exemplo, na UniOeste, cobrava artigo de opinião, já na UFPR podia cobrar tudo que é coisa, desde tudo, né? E
E daí a questão da UFSC, que era mais dissertação, Enem e tudo mais. Então, eram bastante opções que eu acabava intercalando um de cada tipo, cada 2 na semana. Então, essa é mais ou menos a minha rotina bruta, né? Por exemplo, eu fazia provas e corrigia. Mas como é que era a minha rotina mesmo, assim? Então, basicamente, eu acordava umas 6h30, tá? Eu acordava umas 6h30, 7 horas, assim, no máximo, eu já estava estudando. Então, assim, uma coisa que esse ano eu fico assim, cara, que delícia, sabe? É tomar um café com tranquilidade. Isso era algo que eu não fazia, tá? Então eu tenho que tomar café. Não, eu tô contando a minha rotina, tá? Eu tô contando como eu fiz, eu, Aline, que sou muito ansiosa, imediatista, então assim, pra mim ou é 8 ou é 80. Então eu fiz dessa forma, mas eu tô compartilhando só. Então eu acordava 6h30, 7 horas, eu tava estudando, porque eu rendo mais de manhã. Isso, na verdade, foi mais pro final do ano, porque início do ano eu já acordava mais cedo que isso, tá? Eu conseguia acordar mais cedo e eu achava melhor eu acordar mais cedo e dormir mais cedo. Então, eu vou contar mais ou menos ali do final do ano. Então, 6h30, 7 horas eu começava a estudar. Eu estudava até 11h30. 11h30 eu parava e 1h30 eu voltava. Nesse período eu ajudava no almoço, almoçava, limpava as coisas e dava uma descansadinha, mexia no celular e voltava. Aí eu voltava, isso mudou muito, assim, porque no início do ano eu omiti totalmente o esporte físico. Então, assim, não recomendo, tá? Não recomendo mesmo, porque foi algo que eu vi que me ajudou a botar a ladeira abaixo, assim, no sentido de que eu tava muito cansada. Chegou uma época, assim, que eu tinha um cansaço que não era de explicar, sabe? Eu não me alimentava muito bem, né? Tipo assim, não ficava comendo porcaria, mas assim, não era aquela coisa super saudável. E também não fazia esporte físico. Então chegou um tempo que até minha família, assim, começou a dizer, não, Aline, vamos caminhar, vamos sair um pouco desse quarto. Então, quando foi também pra metade do ano, eu comecei final da tarde, eu parava umas 4h30, 5 horas e eu ia dar uma caminhada na praia de 1 hora. Nisso, eu chegava em casa umas 6h30 da tarde, 6h30 por ali. Aí, eu me ajeitava e dava uma estudada de pelo menos mais 1 ou 2 horas, tá? Então, essa era a minha rotina. E isso foi até quase o final do ano, quando eu comecei a fazer academia daí, porque assim, quando chegou o final do ano, eu tava muito no meu limite. E eu vi que eu não aguentava mais aquela rotina, assim, de todo dia. Acordar, fazer prova, corrigir a prova, acordar. Então, assim, eu comecei a fazer academia. Então, eu fazia academia, que foi algo que mudou um pouco a chavinha. Já tinha uma coisa diferente que eu fazia. Eu já comecei a acordar também um pouquinho mais tarde, que foi a questão ali que eu comecei a acordar às 6h30 para começar a estudar às 7, que talvez para alguns não é tão tarde assim, mas já era um pouco mais tarde do que eu acordava antes. Então eu comecei a mudar um pouco. E a questão é você se adaptar, tá? Eu não tô dizendo aqui que é pra você fazer o que eu fiz de até metade do ano, então eu vou fazer assim, depois não. Não, a gente vai aprendendo, sabe? Eu cheguei quase no final do ano, na metade do ano, pra eu perceber quanto o esporte era essencial, sabe? Então, assim, é algo que eu aprendi tarde, mas que você pode já inserir agora. Então, por exemplo, porque isso foi algo que ajuda a você ficar melhor, não na questão do corpo só, principalmente da cabeça, sabe? Então, a questão de fazer esporte físico, a questão de talvez se você já tem uma base que você sente assim, que eu já acerto mais de 60% da prova, cara, eu posso começar a largar um pouco a teoria, sabe? Largar um pouco os vídeos, os resumos e começar a inserir mais prova, que tu vai ver a tua porcentagem vai começar a aumentar. E se ela não aumentar, se for muito por lacuna de conteúdo, tu volta pro conteúdo. Mas assim, essa questão de você parar e ver o que você precisa encaixar na sua rotina é muito seu, tá? Muito, muito seu. Então, é isso, assim, minha rotina eu acredito que não seja mais transformadora, aqui é diferente de muita gente, mas eu espero que ajude vocês a
pegarem umas dicas, de verem que vocês podem talvez mudar na rotina de vocês. É claro que minha rotina não é perfeita, mas pode dar algumas ideias que ajudem vocês, né? Então eu acabei passando, né, agora, final do ano, então eu fiz esse 1 ano estudando sozinha e eu passei no final do ano. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, o que vocês esperam que eu poste aqui no canal, sobre a UFSC, sobre o campus de Araranguá, sobre o PBL, sobre como eu estudei, algumas outras coisas que talvez eu não falei e que eu posso trazer. Logo sai a nota do Enem, então também vou comentar sobre a minha nota do Enem, que assim, eu acho que não foi das melhores, mas tudo bem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e também me seguir lá no Insta, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!